Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Cido e o tema da videoaula de hoje será sobre as expressões algébricas, fatoração. E a habilidade que será desenvolvida ao longo dessa videoaula é a seguinte: compreender os processos de fatoração de expressões algébricas. Então vamos iniciar a videoaula trabalhando com o quadrado da soma de dois termos. Então aqui está a representação do quadrado da soma de dois termos. X é o primeiro termo, 3 é o segundo termo. Esta representação ainda ela poderia ser escrita da seguinte maneira: x mais 3 que multiplica x mais 3. E esta é a forma fatorada de uma determinada expressão algébrica. Mas você poderia me perguntar assim: professor, qual é a expressão algébrica que, quando fatorada, pode ser escrita da forma x mais 3 ao quadrado ou x mais 3 que multiplica x mais 3? É o que vamos ver. Para determinar essa expressão algébrica, nós vamos utilizar uma regra. Se é regra, vai ser válida para sempre que tivermos quadrado da soma de dois termos. E a regra diz o seguinte: o quadrado do primeiro termo, note, o nosso primeiro termo é x. Então, x ao quadrado e x ao quadrado é x ao quadrado mesmo. Mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Duas vezes o primeiro termo, que é o x, e o segundo termo, que é o 3. Primeiro termo, que é x, o segundo termo, que é 3. E 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3, 6x. Mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 3. Então, 3 elevado ao quadrado, 9. Então, aplicamos a regra a esse produto notável. O primeiro termo é x, o segundo termo é 3. E nós aplicamos essa regra e vamos obter, de acordo com essa regra, a nossa expressão algébrica. X² mais 6x mais 9. Note, x ao quadrado mais 6x mais 9. Importante, essa regra só será utilizada quando nós tivermos quadrado da soma de dois termos. Vamos ver uma aplicação desta regra utilizando áreas. O outro ponto de vista. Então, no terreno está construída uma piscina e um espaço do jardim. Observe. Então, nós temos a piscina, o terreno, as dimensões e o espaço do jardim. Então, observe você. Se eu perguntasse quais são as dimensões do terreno, você diria x mais 3, professor. X mais 3. Muito bem. E se eu solicitasse a você que calculasse a área desse terreno? Então, observe que o terreno é um quadrado. E a área de um quadrado, ela será calculada por lado vezes lado. Ou seja, um lado do terreno é x mais 3, que multiplica o outro lado do terreno, que também é x mais 3, porque o terreno é um quadrado. Então, nós vamos aplicar a propriedade distributiva. X que multiplica x, observe aqui, x². X que multiplica mais 3, mais 3x. Então, com o x, nós aplicamos a distributiva. Vamos aplicar a distributiva com o número 3. Mais 3 vezes x, mais 3x. E mais 3 que multiplica mais 3, mais 9. Esses dois termos aqui, 3x e 3x, são termos semelhantes. Então, a gente pode juntar. Então, vai ficar x². Tinha 3x, ganhei 3x, fiquei com 6x mais 9. Observe, a expressão algébrica que nós obtivemos aqui é a mesma expressão algébrica que nós fizemos pela regra. Moral da história, o que tem que ficar claro para você, que quando nós temos o quadrado da soma de dois termos e nós quisermos determinar a expressão algébrica, nós podemos fazer de duas maneiras, usando a regra e usando a propriedade distributiva. Daí você poderia me perguntar assim: professor, tem que usar as duas coisas? Não, você vai utilizar a que você achar mais fácil. Ou utiliza a regra, ou utiliza a propriedade distributiva. Mas vamos explorar mais um pouco esta figura trabalhando com áreas. Vamos imaginar que eu solicitasse a você a área da piscina.
Voltamos à figura. A piscina é uma figura que mede x por x, portanto, um quadrado. E a área do quadrado nós já vimos que é lado vezes lado. Portanto, a área da piscina será x que multiplica x e x que multiplica x, x elevado ao quadrado. E se eu solicitasse agora para você calcular a área do jardim? Ora, ficou fácil. Se eu tenho a área do terreno, tiro a área da piscina, o que sobrar é a área do jardim. Vamos lá? Então, área do terreno, x quadrado mais 6x mais 9, menos área da piscina, x quadrado. Tiro o parênteses, não tem nenhum empecilho para tirar o parênteses aqui. Ficou x quadrado mais 6x mais 9. Esse x quadrado com esse x quadrado, posso mandar embora, porque um é positivo e o outro é negativo. Se eu mandá-los embora, vou ficar com 6x mais 9. Então, é importante, o que deve ficar claro para você no início dessa videoaula, é que quando nós temos o quadrado da soma de dois termos, nós podemos encontrar a expressão algébrica de duas maneiras, aplicando a regra, como nós vimos no início, ou aplicando a propriedade distributiva. Isso que nós fizemos foi explorar um pouco mais o exercício para a gente trabalhar um pouco mais das questões algébricas. Então, quadrado da diferença de dois termos. Então, eu tenho quadrado, diferença de dois termos. Note que no primeiro aqui era o quadrado da soma, agora é o quadrado da diferença, diferença menos. Esta representação ainda poderia ser escrita como x menos 4, que multiplica x menos 4. Portanto, esta é a forma fatorada. E vamos ver agora como que é o processo para obter a expressão algébrica que, quando fatorada, pode ser escrita dessas duas maneiras. E a regra é a mesma que a anterior. Não, com um detalhe de diferença. Na primeira, você vai observar que nós utilizamos, você pode observar, melhor dizendo, que nós tínhamos aqui mais e mais. A única diferença é que o primeiro sinal agora é menos. Mas a regra diz quadrado do primeiro termo. O primeiro termo nosso é o x. Então, x ao quadrado. E x ao quadrado é x ao quadrado mesmo. Duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Duas vezes x, 2x, 2x vezes 4, 8x. O quadrado do segundo termo. 4 ao quadrado, 16. Então, a regra é em três partes, como você pode observar. Juntando as três partes agora, nós vamos ter a expressão algébrica, que quando fatorada, pode ser escrita como x menos 4 ao quadrado, ou x menos 4 que multiplica x menos 4. E para escrever a forma algébrica, basta juntar as partes. X quadrado menos 8x mais o 16. Vamos ver agora um outro ponto de vista trabalhando com a álgebra. Novamente, nós vamos trabalhar com terreno, uma piscina construída e espaço para o jardim. Então, vamos ver a figura com suas dimensões. Note que agora as dimensões eu estou mudando. Então, tem a piscina e tem o espaço, que é o jardim. Note que o terreno agora ele terá a dimensão x, outra dimensão x. Se eu perguntasse a você, qual é a dimensão da piscina? Daí você poderia falar, professor, mas não está aqui no desenho. Mas tem como a gente deduzir quanto é esse lado da piscina. Se tudo isso é 4, se tudo isso é x, e eu tirei 4, obviamente o lado da piscina vai ser x menos 4. Da mesma forma, esse outro lado. Se o terreno todo media x, e eu tirei um pedaço para o jardim, que é 4, o que me sobrou para a piscina é x menos 4. E se eu solicitasse a você para calcular a área da piscina? Então, a piscina seria um quadrado lado vezes lado. A área do quadrado lado vezes lado. Nós já identificamos que o lado da piscina é x menos 4. Ou seja, é a dimensão toda menos 4. Então, x menos 4 que multiplica x menos 4. Aplicando a distributiva. X que multiplica x, x quadrado. X que multiplica menos 4 e tome cuidado quando o sinal for menos na distributiva. Então, x que multiplica menos 4, observe aqui, menos 4x.
Vamos aplicar a distributiva com menos 4. Novamente, cuidado com menos. Menos 4 vezes x, menos 4x. E, por fim, menos 4 vai multiplicar menos 4. E aqui vale a nossa regrinha de sinal. Estou multiplicando um número negativo por um número negativo. Então, vai dar um número positivo. Menos 4 que multiplica menos 4, mais 16. Posso juntar esses dois termos, que são termos semelhantes. Então, mantenho x ao quadrado, divia 4x, divia 4x. Então, se eu devo 4, devo 4, devo 8x mais 16. Note, a forma fatorada de x menos 4, que nós encontramos aqui, x ao quadrado menos 8x mais 16, é a mesma que nós encontramos aqui. Só que nós fizemos de duas maneiras diferentes. No primeiro, nós encontramos a expressão algébrica pela regra. E aqui encontramos a expressão algébrica pela distributiva. Vale mais uma vez reforçar. Se você me perguntasse, professor, faço pela regra ou faço pela distributiva? A resposta seria, tanto faz, a que você achar que for a mais fácil. As duas têm a mesma expressão algébrica, ou seja, tem o mesmo resultado. Nós estamos comprovando que de uma forma ou de outra o resultado é o mesmo. Mas vamos explorar um pouco mais as áreas. Se eu pedisse para você, encontre a área do terreno, ficou fácil. O terreno, um lado mede x e outro lado mede x. Então, x vezes x, x ao quadrado. E se eu perguntasse a você, agora encontre a área do jardim. Então, a área do jardim seria a área do terreno, tirando a área da piscina. Eu pego a área do terreno e tiro a área da piscina, o que me sobra é a área do jardim. Então, nós teríamos a área do terreno, x quadrado, está aqui, menos a área da piscina. E a área da piscina é x quadrado menos 8x mais 16. Note que nós estamos colocando, quando temos vários termos, nós colocamos dentro do parênteses. E agora, muita atenção. Vai tirar o parênteses. Se na frente tem sinal de menos, eu troco o sinal de todos os termos que estão dentro do parênteses. Ah, professor, e se fosse mais? Se fosse mais, nada aconteceria. Então, note como que nós vamos ficar. X quadrado menos x quadrado menos 8x vai ficar mais 8x, estou trocando o sinal. Mais 16 menos 16. X quadrado positivo, x quadrado negativo, manda embora. O que me sobrou? 8x menos 16. Então, a J, que significa área do jardim, vai ser 8x menos 16. Vamos ver um terceiro exemplo. O produto da soma pela diferença de dois termos. Então, essa é a forma fatorada. A mais B, que multiplica A menos B. E você poderia fazer a pergunta, professor, vamos achar então a expressão algébrica que, quando fatorada, produz A mais B, que multiplica A menos B. É isso mesmo. Então, vamos aplicar a regra. Só que a regra agora ela é menor que as duas anteriores. É apenas o quadrado do primeiro termo, A ao quadrado mesmo. Aqui ficou x, mas foi erro de digitação. É A ao quadrado, tá? Então, onde você está vendo x aqui, enxergue A. Então, A ao quadrado menos o quadrado do segundo termo. O segundo termo era o B. Então, B ao quadrado é B ao quadrado mesmo. E a expressão algébrica procurada, então, é A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, essa expressão algébrica pode ter como forma fatorada A mais B, que multiplica A menos B. Só lembrando, aqui não é x, é A ao quadrado. Vamos ver, como nós vimos na anterior, por meio de um problema. No terreno está construída uma piscina. Então, nós temos aqui construída uma piscina. A piscina é toda essa parte azul, que você pode observar que é um retângulo, né? Se eu pedisse a você, vamos calcular a área desse retângulo. Para calcular a área de um retângulo, nós vamos usar a base do retângulo multiplicado pela altura. A base do retângulo é essa aqui, ó, que é o A mais B, que está lá em cima. A mais B. E a altura do retângulo é A menos B. Então, nós teríamos a multiplicação da base A mais B, que multiplica A menos B. Aplicando a distributiva, A que multiplica A ao quadrado. A que multiplica menos B, menos AB. Distributiva com B. Mais B que multiplica A, mais AB. Ficaria BA.
Mas BA e AB é a mesma coisa. E por fim, mais B que multiplica menos B, cuidado com o sinal. Mais B que multiplica menos B ao quadrado. Esse AB com esse AB, um é positivo, outro é negativo, eu joguei fora. Portanto, A ao quadrado menos B ao quadrado. Note, essa forma fatorada, ela foi obtida de duas maneiras novamente, usando uma regra ou usando a propriedade distributiva. E mais uma vez eu enfatizo, professor, o que eu devo usar? Você pode usar aquela que você achar mais fácil, ou utilizar a regra, ou utilizar a propriedade distributiva. Muito bem, vamos explorar um pouco mais essa figura. Se eu pedisse para você achar a área do terreno, o terreno, um lado, mede A, como você pode observar, vamos examinar, e o outro lado mede A mais esse pedacinho vermelho. Então, o outro lado mede AB. Então, a base é AB e a altura é A. Base, AB e a altura é A. Aplicando a propriedade distributiva, nós teremos A vezes A ao quadrado. B vezes A mais B vezes A mais AB. Então, esta seria a área do terreno. E se eu perguntasse a você, e qual é a área livre? Ou seja, essa área branca, sem a piscina. Bastaria eu fazer a área do terreno menos a área da piscina. Quanto é a área do terreno? A ao quadrado mais B. A ao quadrado mais B. Menos a área da piscina. Quem que é a área da piscina? A ao quadrado menos B ao quadrado. Vamos tirar os parênteses. Não tem sinal nenhum aqui. Então, nada impede de eu tirar o parênteses e os termos se manterem como estão. Então, A ao quadrado mais AB. Vou tirar o parênteses. Lembra o anterior? Tem menos na frente. Troca o sinal de quem está dentro. Então, menos A ao quadrado era menos B mais B ao quadrado. Esse A ao quadrado com esse A ao quadrado foi embora. Portanto, a área livre é a B mais B ao quadrado. Então, nessa videoaula, nós exploramos três situações. O quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença de dois termos. E você viu que nós podemos fazer de duas maneiras, encontrar a expressão algébrica a partir de uma forma fatorada, ou utilizando uma regra, ou utilizando a propriedade distributiva. Espero que você tenha gostado da videoaula. Se gostou, deixe um like e se inscreva no canal. Sempre que eu postar uma nova videoaula, você receberá a notificação. Bom estudo!